Rádio Estado Digital, Belém, Pará, em 64 kbps estéreo na frequência de 22 kHz, transmitindo as últimas novidades para você viver melhor. Rádio Estado Digital, uma emissora do Grupo Estado de Comunicação. Moda, que é o conselheiro do Conselho Deliberativo do Clube do Remo, que foi eleito justamente aí. Boa tarde, Murilo, seja bem-vindo. Tudo na Santa Paz? Boa tarde. Boa tarde. E nós vamos conversar com o Murilo exatamente a respeito do Clube do Remo. Nós temos aqui, por exemplo, o nosso companheiro Juan Carlos, que é o apresentador oficial do grupo, né? E é o apresentador do programa Na Toca do Leão. Então ele é aquele que tem uma boa audiência nas mídias digitais, ele apresenta esse programa e ele trata naturalmente dos assuntos relacionados com o Clube do Remo. E a participação do Murilo Moda é justamente porque recentemente aconteceu, né, a eleição para a presidência do Clube do Remo e o Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, foi eleito como presidente numa disputa muito grande, mas que prevaleceu a vontade da maioria e ele assumiu e agora começa um trabalho. Murilo, é um prazer tê-lo aqui. As suas primeiras considerações exatamente vai ser a respeito do trabalho que vocês vão começar ou já começaram na diretoria do Clube do Remo. Então a minha primeira pergunta é o seguinte: o que é que tem de mais importante acontecendo agora em função dessa nova etapa que o Clube do Remo vai viver com a gestão, com essa administração do Tonhão à frente do clube? Muito boa tarde, uma satisfação novamente estar novamente aqui na rádio, esclarecendo, colocando as coisas de maneira bem transparente aqui. Agradecer ao amigo Juan, você também como apresentador também aqui da rádio. Então, hoje, passado o pleito para o CODIR, né, que é o Conselho Diretivo certo, do Clube do Remo, nós estamos numa semana bem intensa para a escolha, né, obviamente, da mesa que vai compor o Conselho Deliberativo. Fazendo um breve comparativo, é como se tivéssemos na Câmara de Vereadores, né, um prefeito eleito, e em seguida a gente vai eleger, foi feita a eleição dos vereadores, e em seguida vai eleger a mesa dos vereadores. Seria o vereador no cargo máximo, né? Sim, presidente da Câmara, exatamente. Os vereadores então, que vão compor. Os vereadores que elegem o presidente da Câmara. Isso. Então é um alusivo a isso aí, né? Um comparativo a isso. Então hoje o Conselho Deliberativo do Clube do Remo vai eleger vai eleger a composição da mesa, da qual a composição desta mesa está o presidente do Conselho Deliberativo. Tá certo? Hoje nós temos duas vertentes, né? A princípio, de certa forma, encabeçando aí. Uma vertente da situação, que é o Fábio Bentes, e uma vertente, pelo menos até então, é o que nós temos, e uma vertente da oposição, que é o doutor Ricardo Ribeiro. Certo? Então, dentre os 100 conselheiros eleitos, todos eles validarão, certo? Aprovarão um presidente dos dois hoje aptos, que lançaram seu nome oficialmente, lançarão no dia da reunião do Conselho Deliberativo, que será no próximo dia 20 de novembro, lá na sede social do Clube do Remo. Perfeito. Antigamente, na época que eu fazia reportagem esportiva, ela chamava-se Condel, né? Sim, sim. E é o mesmo agora, mas só tem uma nomenclatura diferente. Não, na verdade, o Condel é a abreviação do Conselho Deliberativo. Pronto, né? Então a gente abrevia para não ter que falar toda a Conselho Deliberativo. É o Condel. Exatamente. E qual é a expectativa, Murilo, desse pessoal que compõe o Condel, o Conselho Deliberativo, com relação ao trabalho que vai ser iniciado pelo Tonhão? Pronto, o Condel, né, para tratar assim agora com abreviação, o Condel ele tem várias funções, né? É a mesma alusão que eu fiz aos vereadores. Então tem a função de legislar pró-remo, certo? Quando eu falo pró-remo, eu me detalho a Assembleia Geral, ao Estatuto, validar contas do Conselho Diretivo, que é o CODIR, que é o presidente, os seus diretores, certo? E, enfim, fiscalizar, propor para o presidente, para os diretores, eu diria que oportunidades de melhorias, tanto na sede como nos esportes distintos aí ao Clube do Remo e ao futebol também.
o papel de tomador de decisão cabe ao conselho diretivo. É o prefeito que escolheu seus secretários para tomar as decisões, certo? Os vereadores, eles apenas, eu diria aqui entre aspas, dão pitacos, dão recomendações, sugerem, né? E obviamente fiscalizam as contas, fiscalizam as atividades, fiscalizam principalmente o que foi, de certa forma, prometido em campanha pelo uma cobrança natural de que as promessas têm que ser cumpridas, né? Exatamente. É óbvio, a oposição tem que fazer uma posição responsável. Eu entendo que é importante a gente ter em mente uma situação que de certa forma representa muito para o Clube do Remo. Sim. A gente tem que quebrar o palanque. O palanque já tem que ser quebrado, uma vez que todo mundo é Clube do Remo, certo? Todo mundo é Clube do Remo. E, Nilton, é importante a gente entender que a entidade Clube do Remo é muito maior do que interesses particulares, do que interesses por presidente. Todos os presidentes que pleitearam, foram 4 agora, certo? O Conselho Diretivo do Remo, o CODI, a presidência, certo? Todos têm em comum uma situação, o Clube do Remo. Então, é com base nesse bem comum, nesse bem coletivo, que todos os conselheiros e os eleitos se unam em prol do bem-estar coletivo, que é o Clube do Remo. Muito bem, e a minha outra pergunta é exatamente aquela questão, eu não posso deixar de comentar isso, é o objetivo do esporte, do Clube do Remo, passar para outra série, ter o famoso acesso. Em termos do nosso plantel hoje, do plantel do Clube do Remo, claro, o Catalá já confirmou que vai permanecer, né? Há a possibilidade de uma ingerência do Conselho Deliberativo, por exemplo, em sugerir nomes, alguma coisa, ou como é que é essa política de escolha do plantel que vai passar ainda nessa Série C, buscando o acesso para a Série B? Pronto. Como eu disse anteriormente, o CONDEL ele não tem atribuição direta na escolha dos nomes, mas ele pode sugerir, ele pode opinar, e o Conselho Diretivo, o presidente, o vice e a diretoria de futebol, o executivo, enfim, o departamento de futebol, que vai fazer as devidas escolhas e tudo mais. Mas o CONDEL pode sugerir, ele tem, na verdade, todo mundo pode sugerir, na verdade. Certo? Mas o CONDEL ele tem uma abertura, tem um estreitamento maior. Uma aproximação certo? Maior. Uma aproximação maior com a diretoria. E, obviamente, trata-se de remistas que foram eleitos, certo? Pelos associados para representá-los. Então há um olhar diferenciado para esses remistas. E eles legislam, certo, dentro do Conselho Deliberativo. Conforme o estatuto do clube? Conforme o estatuto, conforme o regimento interno também do Conselho Deliberativo. Agora é importante frisar que hoje, nesse momento, inclusive, o Catalá está no Baenão, fazendo a sua apresentação oficial, certo? Ele teve oficialmente, agora 2 dias atrás, o seu nome confirmado como um reforço. O Toninho já vinha falando isso da campanha dele, e mediante a vitória, na segunda-feira ele já providenciou todo o procedimento de passagem e enfim, o Catalá chegou, já está dando sua entrevista coletiva agora em primeira mão para a imprensa em geral, certo? E aí tem todo um planejamento, e o planejamento obviamente que ele perpassa pela contratação do executivo. Então, assim, é um trabalho conjunto com o Departamento de Inteligência do Remo, com o Executivo de Futebol e com o presidente, de maneira conjunta, trabalhando, óbvio, o Catalá, certo? De uma maneira conjunta, trabalhando números, e aí, o que eu posso te adiantar, que não é papel nosso, mas temos um laço estreito aí com a diretoria, que vários números já foram contactados, estão em off, estão de repente em 7 chaves, aquela caixinha do segredo guardado, para não de repente não antecipar, não supervalorizar uma contratação dessa. Isso. Então assim, já foram feitas articulações, inclusive com vários nomes de executivos sendo ventilados. Claro, obviamente, que tem que é um preterido, que é aquele que a gente olha com um olhar um pouco diferenciado, mas as coisas precisam ser sacramentadas, e a partir de então, nomes serão ventilados. O Tonhão deu um prazo aí até o dia 15 de dezembro para o início da pré-temporada. Então, esses namoros, entre aspas, aí, esses namoros, essas relações aí de contratos, de contatos, até o dia 10, dia 12 estão sendo estabelecidos aí. Por quê? Porque já é uma receita de bolo que
para elencos exitosos, certo? Você tem que começar desde a pré-temporada com nomes que se solidifiquem no Clube do Remo, em qualquer time de futebol. Se solidifiquem para, ao longo de muito tempo, se adaptarem à região, à alimentação, ao clima, ao bainão, ao estádio, à torcida. E quando aquela pressão de reta final de campeonatos pegar, o cara já está devidamente adaptado, com a família adaptada. E aí as coisas tendem a dar certo. A bola não vai entrar por acaso, tem que tudo dar certo. Verdade. Bem, nós temos aqui também a oportunidade de o nosso companheiro Juan Carlos, que ele é o apresentador da Toca do Leão, que é um programa que fala só sobre o Clube do Remo. Então ele está aqui conosco, ele vai ter a oportunidade também de fazer algumas perguntas para o nosso Murilo Moda, que é hoje o representante do pensamento da direção do Clube do Remo. Então, à vontade, boa tarde. Pois é, primeiramente, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Panorama Amazônico, do Newton Guedes. Boa tarde também ao Murilo, ao Flávio, que está aqui presente também. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer, apesar de não ser, como você já explicou, vocês estão para dar ideias, não estão para resolver os problemas, mas para que possa ajudar a esses problemas serem resolvidos. Mas eu pergunto assim, porque todo mundo fala, o Clube do Remo valoriza muito jogador de fora, que isso e aquilo. Mas como fica a respeito da base? Como a base vai ser tratada? Lembrando que a base hoje, ela inclusive ganhou nessa manhã por 2-1, Cruzeirão, né? Sub-20, um golaço do Ramires de falta, por sinal. E é essa base que eu me refiro. Como vocês estão com esses olhares em relação a esses garotos? Beleza, Juan, boa pergunta. Então, na qualidade de conselheiro, e óbvio, já numa reeleição, então a gente acaba estreitando laços, Nilson, laços com a diretoria, enfim. Então, estive hoje no CT, acompanhei um golaço mesmo, viu? A Miris fez, enfim. A base está sendo valorizada, mas óbvio que falta muita estrutura. Eu acho que a diretoria anterior, uma vez comandada pelo Fábio Beijo, valorizou bastante a compra do CT. Eu acho que é importante. Todos os CTs, Brasil afora aí, eles iniciaram um processo de aquisição e em seguida estruturação. Então, em novembro de 2023, neste mês agora, há 2 semanas atrás, eu diria que há uns 10 dias atrás, posso te cravar isso porque apareceu nas contas do Condel, certo? Foi finalizado o pagamento do centro de treinamento. Então, assim, você primeiro compra e paga a sua casa, para depois você estruturar e mudar. Então, assim, esse é um fator pessoal, esse é um fator particular. Então, assim, o Remo também trabalhou com a mesma perspectiva, com o mesmo equilíbrio financeiro, comprou o CT, pagou o CT e agora iniciará um novo passo de estruturação do centro de treinamento. Eu estive lá hoje, inclusive dei uma atrasadinha aqui, peço desculpa, inclusive, por um ano. Não, certo? Por conta... Chegou no horário. Ainda bem, agradeço. Por conta de estar no CT e fica lá em Outeiro, né? Um pouco distante, em trânsito. O BRT aí que nunca acaba, né? Então, enfim, a gente obra começa e não termina. É verdade. Então, assim, isso atrapalha um pouco o trânsito, aí eu acabei atrasando uns 10 minutinhos aqui. Mas, enfim, o alvo é base. A base, ela precisa de estrutura para render, certo? Criança inteligente precisa ter boa vontade em uma escola, um professor bom e uma família estruturada para dar um retorno para uma criança que quer estudar. Não basta só o talento de futebol de uma criança, de um adolescente. Tem que ter uma estrutura familiar e uma estrutura no centro de treinamento, enfim, toda a base do Clube do Remo. Posso lhes garantir que agora é alvo mesmo da diretoria trabalhar o fortalecimento desse CT, trabalhar a estruturação desse CT, para que tão breve a gente possa ter um CT de referência na região norte e nordeste do Brasil aí. Nós hoje temos um CT muito bem, eu diria que muito bem equilibrado, muito bem equipado aqui na região, que é o de Castanhal, onde o próprio Jean Carlos, né, o nosso príncipe do Bainão, trabalha lá. Então, assim, mas foi uma parceria público-privada que permitiu essa construção dessa infraestrutura lá. É exatamente hoje o que nós estamos buscando, uma parceria público-privada aí, para de repente lá na frente estruturar
pelo tamanho que o Remo tem, dar uma estrutura significativa da grandeza que o Clube do Remo tem, da grandeza que o futebol de base merece. E aí tenho certeza que o Remo hoje é campeão de tudo, inclusive no futebol feminino. O Remo é campeão de todas as categorias de base. Mas ainda falta o que é mais? Ainda falta aquela cereja do bolo, que é revelar grandes talentos, certo? Para além de ser campeão de tudo, como hoje somos, certo? A gente vai consolidar esses campeonatos e também vai revelar, promover jogadores para que estejam no Remo, levantando troféus aí, agraciando ainda a base, o jogador, e realizando o sonho, João, realizando o sonho, porque é um sonho da criança e é o sonho da família. Agora, uma boa colocação que tu tiveste aí com relação a essa parceria, essa aproximação com a iniciativa privada. É fato que qualquer clube hoje que passou para aquela estrutura da SAF, ela teve um retorno imediato. O Clube do Remo pretende, na tua visão, buscar, como você disse, a parceria para, apoiado nesses apoiadores, nessa turma que tem a estrutura financeira, crescer em função da busca, por exemplo, de revelações que venham aqui trazer retorno para o Clube do Remo? Certo. Eu posso te garantir que há um entendimento que é importante, o departamento de futebol, a gente tem que entender isso. Que a SAF, ela está vinculada ao futebol. Isso. O Remo é o Clube do Remo, certo? Então, assim, a SAF, no departamento de futebol, ela é interessantíssima, a gente entende, desde que cheguem propostas tão vantajosas como chegaram para o Botafogo, para o Cruzeiro. Então, assim, chegou uma ventilação de SAF do Clube do Remo, mas nada que fosse tão atrativo assim. De repente, a gente entendeu o Condel, porque chegou para o Condel essa proposta, como uma especulação de alguém que não tinha não era tão referendado assim. Então, de certa forma, a gente entende que é importante, mas desde que chegue uma coisa, volto a falar, concreta e da grandeza do Clube do Remo. E, obviamente, isso passará por toda uma apreciação da Assembleia Geral, do Conselho Deliberativo, para, após uma discussão, a gente consiga validar. É fácil validar uma SAF no Amazonas, que agora subiu. Qual é a grandeza do Amazonas? Com todo respeito ao Amazonas, que hoje subiu e a gente não. Certo? Mas assim, chegar lá e validar uma SAF lá com 6, 8, 12 conselheiros, sem muita pressão externa, é muito fácil. Bater martelo quando você tem um público de 10, 12 pessoas. Agora você, com 5 milhões na Amazônia Legal, como diz um outro grande radialista aí, certo? A gente validar isso. Com uma pressão que temos no Clube do Remo, não é uma nação, um start. Você tem uma nação, na verdade. Não, é toda uma construção importante. É uma discussão importante, válida. Os conselheiros entendem como é muito importante. Eu, inclusive, encabeço uma vertente dessa aí. No entanto, tem que ser algo da grandeza do Clube do Remo. Certo? Uma vez vindo uma proposta da grandeza do Clube do Remo, a gente consegue andar e, de repente, ventilar novos horizontes aí. Perfeito. Até porque, só para complementar o que ele está falando, porque realmente já houve proposta para o Remo em relação à SAF, mas viram que não era aquilo que o clube esperava, como ele falou, da grandeza do clube. Porque realmente chegam propostas, exemplo, em relação ao Bahia, que tem um grupo City, se fosse desse nível pelo menos, né, que seria diferente para poder fazer com que valorizasse mais o futebol do Clube do Remo financeiramente, seria uma boa, no caso. Como estou te falando, a grandeza da proposta, ela é a régua para tudo. Certo? Então, assim, eu sempre trabalho isso na minha empresa também. A gente trabalha com réguas, certo? Perfeito. De repente, uma régua pequena, ela não cabe numa caixa grande, certo? Então, assim, uma proposta pequena, comparada a outros times, ela não se equipara com o Remo, com a grandeza do Remo. Então, a proposta do departamento de futebol virar uma SAF, ela é uma coisa extremamente importante, desde que seja uma proposta válida e, obviamente, passará pela análise do Conselho Deliberativo do Clube do Remo, Condel. Perfeito, muito bom. Agora, eu gostaria de deixar o teu livre-arbítrio aí para que você utilize o nosso microfone da nossa rádio, que é transmitida via internet também, e desse uma mensagem para os torcedores remistas que acompanharam essa eleição e agora estão com uma série de expectativas.
qual seria assim, o teu ponto de vista, falando como conselheiro, membro do CONDEL, e dentro da estrutura que vai ser montada, está sendo montada pelo Tonhão, qual é assim, a tua visão em termos do Clube do Remo a partir do Tonhão? Vamos lá, eu acho que toda mudança de gestão ela gera uma expectativa, certo? As nossas não poderiam ser tão quantas de toda essa nação aí. Então, eu estou com boas expectativas, estou com boas referências. As composições que são propostas, ventiladas, são composições que eu entendo que vão tratar o futebol com profissionalismo. A vertente do Tonhão é uma vertente, eu não vim aqui levantar bandeira de ninguém, certo? Porque eu sou conselheiro e vou fiscalizar. Antes de ser... Cobrar, fiscalizar, exigir. Antes de qualquer tipo de situação, eu acho importante a gente entender perfis. Sim. Certo? O perfil do Fábio Bente é um perfil organizacional. E ele provou isso. Ele provou isso. Certo? O perfil do Tonhão é um perfil mais enérgico. Certo? É um perfil mais tutano. A gente costuma falar isso, tutano. Então ele tem mais pulso, mais energia de bater na mesa. Certo? Então eu cravo que foi feito um equilíbrio financeiro, trabalhista, tributário, certo? Foi feito um resgate de identidade do Clube do Remo como um bom pagador, como um time que você pode vir trabalhar e vai receber em dia teu aluguel lá no Sul, lá no Nordeste, que quando você vem e deixa essa família, não ficará um aluguel sempre ser pago para um jogador, ou uma comissão técnica, porque vai receber o salário em dia, tá certo? Então, esse resgate de credibilidade já foi consolidado, já está enraizado. E fosse Tonhão ou os outros que assumissem, as coisas iriam fluir normalmente, porque já criou raiz. Aquele embrião já nasceu, certo? Eu entendo, e eu cravo isso, que falta uma pessoa de pulso forte com experiência no futebol. O Tonhão tem essa experiência, ele já provou isso ao longo da história dele no Clube do Remo, certo? O Tonhão, ele vem com energia, apesar de ser um cara com uma certa idade, mas isso nos expõe experiência. Então ele vem com essa energia de bater na mesa e fazer, tem que rodar. Então, aquela relação de amizade, como muito foi dito aí, enfim, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, enfim, vários outros canais de comunicação, aquela relação de amizade que antes era muito latente no Clube do Remo, certo? Agora, ela não vai existir dessa maneira como foi pregado, porque a vertente particular do Tonhão é diferente. Então, assim, isso já parte do pressuposto que as coisas tendem a dar certo. E tratar o futebol como profissional é uma proposta de campanha, certo? Sendo essa proposta de campanha, então a gente vai cobrar. Porque tem que ter um executivo de nome, tem que ter uma referência de critérios para contratar e compor o elenco, porque não é contratar só os 11, é contratar todo um elenco para que você tenha peça de reposição, tá certo? É o departamento de futebol, é o staff, é o setor de inteligência, então assim, é todo o métier que aí, meu amigo, a união faz a força. Certo? Então eu entendo, só para concluir, eu entendo, gente, que as coisas tendem a dar certas agora, certo? E tenho certeza que a gente, como conselheiro eleito aí, a gente vai estar cobrando veementemente para que as coisas que foram prometidas em campanha sejam devidamente colocadas em práticas. E Vai encerrar alguma pergunta tua? Na verdade não era uma pergunta, era só um questionamento. Porque ele tocou numa coisa que eu sempre cobrava, é ter peça de reposição. Todo ano a gente vê o Clube do Remo, em relação a como joga, até monta um elenco bonito no time titular. Mas quando o jogador se lesiona, quando o jogador fica cansado, quando o jogador está pendurado o cartão amarelo, ele sai, o jogador que entra não entra com a mesma estrutura, com o mesmo nível. Ou nível abaixo, ou então é um jogador que não vai rendendo, ou então em vez de entrar para ajudar, acaba atrapalhando. Isso aí já vem anos e anos já com o Clube do Remo. Montam os 11 jogadores que jogam, até fazem um primeiro tempo legal, mas chega no segundo tempo quando o jogador cansa ou algo do tipo, algo que aconteça. Exemplo, eu vou citar um exemplo rápido aqui, é o Pedro Vitor. O Pedro Vitor era um jogador muito questionado, que começou o ano não muito bem, oscilava até em algumas situações,
Mas na Série C, mudaram ele de posição para a ponta direita e ele começou a melhorar. Aí acabou sendo a melhor referência do Remo na Série C. Mas depois que se lesionou no Clássico Repá, não teve ninguém à altura para substituir. E isso quebrou mais o elenco do Remo. E quebrou mais ainda com a saída do Pablo Roberto. Que o Murilo pode questionar a respeito de como aconteceu. Que depois que quebrou esse elenco, aí quem entrava de peça? Tinha Álvaro, tinha Marcelo, tinha... E não eram peças à altura. Então, para esse próximo triênio, porque ele vai ficar 3 anos no clube do Remo, e esse já é uma novidade que vem desde o próprio Fábio Bente, quando foi reeleito sem precisar de candidato. Né? Foi aclamado, exatamente. Então, são mais 3 anos aí no clube do Remo e esperamos que tenha não só um elenco, tenha mais de um elenco, que seja 30 jogadores, mais de 30, que pelo menos 25 sejam muito profissionais, né? E não só por parte do jogador, por parte da contratação também, e mais a base também, porque a base ela não pode jogar só jogos que o clube do Remo já está classificado. Jogador nenhum vai crescer assim em relação à base. Aí de repente um clube de fora leva o jogador da base e lá ele é super valorizado e o Remo de novo ficando na mesmice, que é uma coisa que a gente de fato não quer. Eu, como torcedor do clube do Remo, quero muito o sucesso do clube, principalmente nos próximos 3 anos. Tô torcendo pro Tonhão, até porque se eu não torcer pro Tonhão, não tô torcendo pro meu time de coração. Independente dele ou de outro candidato, como ele mesmo falou, independente de quem viesse. Mas se a gente tem que torcer para dar tudo certo, no clube do Remo, para ver como vai ficar a respeito dos próximos anos de subir para a Série B, subir e permanecer, porque porque a última Série B foi o mesmo questionamento. Tinha um elenco, os 11 jogadores, até tiveram jogadores aí com nomes que não deram certo no Paraense, tiveram que ir embora, mas trouxeram outro no lugar. Mas quando olhava o banco de reserva, não tinha ninguém à altura. Eric Flores aí é um exemplo, jogou jogos aí importantes no Remo, fez alguns gols na Série B, mas quando se lesionou ficou 6 meses de fora, mais ou menos, foi esse período mais ou menos, não teve ninguém para substituir. Então eu espero mesmo que o clube do Remo cresça. E eu queria fazer só uma pergunta pro Murilo, não sei se ele vai saber me responder, mas se ele souber melhor ainda, porque não é muito a dele, eu acredito eu. Mas como fica a respeito do hotel que vai estar no Bainão? Pronto, essa aí é nossa, sim. Ah, é de vocês? Melhor ainda. No Carrossel, naquela área do Carrossel. Então, há uma articulação com a diretoria atual do Clube do Remo, óbvio, quando eu falo atual, pela transição. Se de repente uma das 3 oposições ganhasse, vencesse a eleição, essa articulação ela talvez não iria se perpetuar por conta de ser uma situação bem particular com um membro da diretoria, enfim, alguém que compõe o CODI aí. Então há essa articulação, há essa conversa, será formalizada essa proposta e o CONDEL, certo, vai avaliar se ela é vantajosa, volto a falar, pela grandeza do Remo, se ela é vantajosa, e uma vez validada e aprovada pelo CONDEL, certo, e aceita pela empresa que propõe fazer a parceria, casamento bom é quando os dois querem. É isso. Exatamente. Certo? E aí, uma vez dando as coisas favoráveis aí, o casamento vai rodar. E aquela área, eu diria que uma área ociosa, isso, lá do Carrossel, ela passa a ser uma área útil. Temos aí na beira a COP, isso, certo? Então, assim, haverá investimento, até o Helder falou uns 2 dias atrás, sobre fortalecer a rede hoteleira, que a ação ganhou, a articulação continua, e aí pode certo? Definir Aguarda-se a proposta, isso, vai fazer uma discussão mediante a proposta, dando ok, as coisas são validadas. Vou fazer um breve comparativo. Lembro da venda do Bainão lá para o Aurá? Lembra disso aí? Por que não foi para o Aurá? Porque o CONDEL falou que não vai, porque isso e aquilo não é vantajoso, cancelou. Perfeito. Entendeu? Então é a mesma situação. Vai ser proposto a rede hoteleira. Se o CONDEL avaliar como positivo, é feita a parceria, casamento perfeito. Caso contrário, cada um para o seu lado, aí até o futuro a Deus pertence aí, né? Com certeza. Perfeito.
Murilo, agora eu vou deixar à sua disposição o nosso microfone para que você faça a sua despedida e dê a sua mensagem para a grande nação remista. Deixa-me muito obrigado novamente a vocês pelo espaço aí aberto, pelo convite também. A gente se coloca à disposição aí de falar com uma certa frequência com uma aí. Pessoa da mais excelente qualidade. Parabeniza pelo programa aí. Certo? Se nos colocar à disposição, é importante a gente ter uma frequência de socialização de informações, porque muitas, assim, eu entendo que o Condel ele fica muito fechado, então assim, informações são centralizadas, e poucos amigos dos conselheiros que acabam obtendo essa informação. Então, de repente, tratar o Conselho Deliberativo como um canal de expansão da realidade interna do Clube do Remo, é importante a gente estar estendendo isso aí. E existem dúvidas, né? Do papel do conselheiro, do papel do dirigente, do papel do presidente, do papel do presidente da mesa do Condel, enfim. Então, eu estou aqui para esclarecer. Faço muito obrigado. Eu quero falar, gente, que com muita esperança nos meus olhos, quando eu estourar o champanhe no dia 1º de janeiro de 2024, eu quero ter a certeza absoluta que viraremos este ano como um ano memorável de acesso do Clube do Remo, de um ano com títulos e um ano exitoso para toda essa nação que está ávida por títulos e por acessos. Perfeito. Em nome da direção da rádio, eu quero agradecer a presença de vocês, do Murilo Moda e do Flávio Soeiro, aqui no nosso estúdio, e colocar à disposição a rádio digital, que futuramente nós vamos ter aqui uma estrutura maior, vai ter uma agência de notícias, vai ter uma Web TV também, em 2024, à disposição do Clube do Remo, para que a gente continue unindo força para alcançar vitórias que seriam vitórias do clube e também da nossa sociedade, né? Tanto não só aqui na nossa capital, mas nos nossos municípios e na nossa região. Seja bem-vindo sempre, sucesso para vocês. Tá bom? Agradeço. Que outras vezes venha para a nossa rádio. Isso. De preferência, o Murilo ainda vai vir com acesso do Remo para a Série B. Amém. Em nome de Jesus. Recebo, Senhor, recebo. Meu amigo, muito prazer. Foi uma honra termos aqui. Sucesso, meu. Escolha da gente, tá? Eu agradeço. Perfeito. Bom, coloca o hino do Remo aí pra gente homenagear a nossa... não, mas coloca a homenagem à nação azulina. Com certeza. Atletas azulinos somos nós que cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para a luta, no pavilhão soubermos defender, enquanto a azul bandeira tremuleja, o vento arreja, como a sonhar, e honrando essa bandeira que planeja, mas todos saberemos com amor lutar. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. Nós todos no vigor da mocidade, vamos gozando nesta quadra jovial. E nós azulinos na cidade, prendemos viva nosso ideal. Em cada um de nós mora a esperança, essa pujança, nosso ideal. E como somos do Clube do Remo, no nosso amor diremos que não tem rival. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. E nós atletas temos vigor, a nossa turma é toda de valor. Rádio Estado Digital, Belém, Pará, em 64 kbps estéreo na frequência de 22 kHz, transmitindo as últimas novidades para você viver melhor. Rádio Estado Digital, uma emissora do Grupo Estado de Comunicação Digital.